Bom, só lembrando que mais cedo, professor Vila, o Josival inclusive destacou o artigo da Marilena Chaui, uma reprodução, na verdade, sobre do vídeo que ela fala, a filósofa, afirma que o juiz federal Sérgio Moro da Operação Lava Jato foi treinado pelo FBI, o equivalente à Polícia Federal nos Estados Unidos, para conduzir o caso. E a nossa produção tirou um trechinho desse vídeo que nós vamos ouvir e também você que está acompanhando pelo YouTube poderá assistir esse trecho desse vídeo de 20 segundos da filósofa Marilena Chaui. A Operação Lava Jato é para tirar de nós o pré-sal. Por que isso ficou claro para mim? Porque Sérgio Moro foi treinado nos Estados Unidos pelo FBI para realizar essa operação. É inacreditável. Coisa, hein, se não aparece a voz e a imagem dessa senhora, as pessoas vão falar assim, não, isso é uma montagem. É inacreditável. Durante muito tempo na história do Brasil, tudo que ocorria aqui era culpa do imperialismo. O cara estava andando na calçada, tinha um buraco, torcia o pé, culpa do imperialismo norte-americano. Tudo era ESSO, porque a ESSO, companhia petrolífera da época, com seus postos, era uma espécie de símbolo do imperialismo. Quem queria protestar ia em frente à ESSO, protestava lá no Rio de Janeiro, tal, isso era muito comum, tal, tudo era culpa do imperialismo. Quer dizer, a nossa incompetência não era culpa nossa, era culpa dos outros. E quer dizer, nós temos sempre o ódio ao sucesso dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos vai bem, é porque ele explora o Brasil. Essa era a ideia, bem primária, bem medíocre e tal. Mas nós, por incrível que pareça, mais de meio século depois, não viramos essa página. Por quê? Essa senhora, que se diz filósofa, é bom lembrar que tem um caso de plágio dela. Eu não me esqueço. Né? A senhora sabe o caso do plágio, foi comprovado o plágio. A senhora disse que o problema foi que as ideias do pensador francês que a senhora traduziu ficou na cabeça da senhora e sem querer a senhora escreveu a mesma coisa que ele. Isso é muito conhecido, esse episódio do plágio tal, e foi comprovado o plágio. Vale lembrar, foi um debate, começou através do jornal Folha de São Paulo, né? E aí foi mostrado a questão do plágio da senhora e ficou elas por elas, porque esse é o Brasil, o país funciona assim. Essa senhora também é a mesma que há cerca de 2 anos atrás disse que a classe média é fascista, num outro vídeo, muito triste, na verdade a gente ri, mas é triste. Ela começou a gritar num vídeo, numa cerimônia do PT, que estava presente até o ex-presidente Lula, que até achou engraçado, deu risada. Ela gritava, a classe média é fascista! Ela estava num ataque histérico e tal. É triste chamar primeiro de filósofo, uma pessoa que faz afirmações tão absurdas como essa. E essa última? E lida em faculdade, viu, professor? Eu fui obrigado a ler livros dela. Eu também li, eu peguei, e ela teve uma influência na época sobre o estudo de história no Brasil, foi um desastre. A gente lia cada bobagem e tal. Então, isso lá no final dos anos 70, agora, no meu caso. Agora, o caso da afirmação que ela faz sobre o Sérgio Moro é uma coisa tão absurda. O Josival foi muito feliz ao lembrar. Vamos lembrar a questão da Operação Lava Jato. Você tem uma relação da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça Federal. Você tem uma espécie de santíssima trindade da Justiça atuando lá em Curitiba. Quer dizer que se teve essa conspiração que eu acho que não participou só Sérgio Moro. Eu queria ampliar um pouco essa compreensão filosófica de Marilena Chaui. Eu acho que o FBI também usou a Polícia Federal Brasileira e o Ministério Público como agentes do imperialismo. Então houve essa conspiração. Isso é um verdadeiro absurdo. E ela fala, isso está gravado, tem o vídeo, tem a fala dessa senhora. É uma coisa assim inaceitável, intolerável. Portanto, nós temos um terreno do fanatismo, não é mais da discussão política e ideológica. Não adianta ser ir para o mundo da razão. Olha, falar isso para uma filósofa é engraçado. Nós não estamos no mundo da razão. Ela que se diz especialista em Spinoza, né? Nós não estamos no mundo da razão. Nós estamos num outro campo, que não adianta fazer uma discussão racional. Ela parte de um pressuposto, uma visão a priorística, ela não muda essa posição e constrói uma fantasia absolutamente descolada do mundo real, tal. E parece que não adianta você mostrar, não. Será que o que nós sabemos até hoje do que foi a Operação Lava Jato, e não só, mas o que a Operação Lava Jato já nos mostrou sobre o projeto criminoso de poder, se chegar para se apresentá-la, ela diz que não, que isso é uma conspiração do imperialismo. Portanto, é difícil dialogar no mundo da razão com uma filósofa como essa senhora, a Marilena Chaui.
nossa incompetência não era culpa nossa, era culpa dos outros. E quer dizer, nós temos sempre o ódio ao sucesso dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos vai bem, é porque ele explora o Brasil. Essa era a ideia, bem primária, bem medíocre e tal. Mas nós, por incrível que pareça, mais de meio século depois, não viramos essa página. Por quê? Essa senhora, que se diz filósofa, é bom lembrar que tem um caso de plágio dela. Eu não me esqueço. Né? A senhora sabe o caso do plágio, foi comprovado o plágio. A senhora disse que o problema foi que as ideias do pensador francês que a senhora traduziu ficou na cabeça da senhora e sem querer a senhora escreveu a mesma coisa que ele. Isso é muito conhecido, esse episódio do plágio tal, e foi comprovado o plágio. Vale lembrar, foi um debate, começou através do jornal Folha de São Paulo, né? E aí foi mostrado a questão do plágio da senhora e ficou elas por elas, porque esse é o Brasil, o país funciona assim. Essa senhora também é a mesma que há cerca de 2 anos atrás disse que a classe média é fascista, num outro vídeo, muito triste, na verdade a gente ri, mas é triste. Ela começou a gritar num vídeo, numa cerimônia do PT, que estava presente até o ex-presidente Lula, que até achou engraçado, deu risada. Ela gritava, a classe média é fascista, ela estava num ataque histérico e tal. É triste chamar primeiro de filósofo, uma pessoa que faz afirmações tão absurdas como essa. E essa última? E lida em faculdade, viu, professor? Eu fui obrigado a ler livros dela. Eu também li, eu peguei, e ela teve uma influência na época sobre o estudo de história no Brasil, foi um desastre. A gente lia cada bobagem e tal. Então, isso lá no final dos anos 70, agora, no meu caso. Agora, o caso da afirmação que ela faz sobre o Sérgio Moro é uma coisa tão absurda. O Joseval foi muito feliz ao lembrar. Vamos lembrar a questão da Operação Lava Jato. Você tem A Operação Lava Jato é para tirar de nós o pré-sal. Por que isso ficou claro para mim? Porque Sérgio Moro foi treinado nos Estados Unidos pelo FBI para realizar essa operação. É inacreditável. Se não aparece a voz e a imagem dessa senhora, as pessoas vão falar assim, não, isso é uma montagem. É inacreditável. Durante muito tempo na história do Brasil, tudo que ocorria aqui era culpa do imperialismo. O cara estava andando na calçada, tinha um buraco, torcia o pé, culpa do imperialismo norte-americano. Tudo era ESSO, porque a ESSO, companhia petrolífera da época, com seus postos, era uma espécie de símbolo do imperialismo. Quem queria protestar ia em frente à ESSO, protestava lá no Rio de Janeiro, tal. Isso era muito comum, tal. Tudo era culpa do imperialismo. Quer dizer, bom, só lembrando que mais cedo, professor Vila, o Joseval inclusive destacou o artigo da Marilena Chaui, uma reprodução, na verdade, sobre do vídeo que ela fala, a filósofa, afirma que o juiz federal Sérgio Moro da Operação Lava Jato foi treinado pelo FBI, o equivalente à Polícia Federal nos Estados Unidos, para conduzir o caso. E a nossa produção tirou um trechinho desse vídeo que nós vamos ouvir e também... Você que está acompanhando pelo YouTube poderá assistir esse trecho desse vídeo de 20 segundos da filósofa Marilena Chaui. Uma relação da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça Federal. Você tem uma espécie de santíssima trindade da Justiça atuando lá em Curitiba. Quer dizer que se teve essa conspiração que eu acho que não participou só Sérgio Moro. Eu queria ampliar um pouco essa compreensão filosófica de Marilena Chaui. Eu acho que o FBI também usou a Polícia Federal Brasileira e o Ministério Público como agentes do imperialismo. Então houve essa conspiração. Isso é um verdadeiro absurdo. E ela fala, isso está gravado, tem o vídeo, tem a fala dessa senhora. É uma coisa assim inaceitável, intolerável. Portanto, nós temos um terreno do fanatismo, não é mais da discussão política e ideológica. Não adianta ser ir para o mundo da razão. Olha, falar isso para uma filósofa é engraçado. Nós não estamos no mundo da razão. Ela que se diz especialista em Spinoza, né? Nós não estamos no mundo da razão. Nós estamos